Boa noite a todos, cumprimentar o Executivo Camarário, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, a nossa secretária das reuniões de Câmara e os técnicos que nos permitem realizar estas reuniões via digital e transmiti-las pelos canais digitais do município e naturalmente saudar a todos aqueles que nos acompanham por essas vias. Uma segunda nota de gratidão pela disponibilidade do Executivo para iniciarmos esta reunião hoje às 21h30, a meu pedido, por motivos de ordem de agenda pessoal. No início desta reunião, partilhar convosco duas questões que nos chegaram. A primeira questão da nossa munícipe Flávia Dias, a relatar uma situação de um buraco no cruzamento da rua 5 de Outubro com a rua dos Machados. Tomámos nota do pedido de reabilitação de uma parte desta via e naturalmente iremos com os nossos serviços atuar para a reposição aqui de um buraco e da respectiva calçada. Recebemos também uma questão do Partido Chega, da sua comissão política do Cartaxo. As questões têm a ver com o seguinte: caro excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara do Cartaxo e respectivos vereadores, o Partido Chega no Cartaxo considera positiva a preocupação do município para com a cultura e com os movimentos associativos no concelho e de edifícios com valor patrimonial, algo reforçado por parte do Executivo Camarário ao firmar o contrato de comodato para com a EDP por 3 anos para a conservação do imóvel datado de 1929, conhecido por antiga Central Elétrica do Cartaxo. Neste âmbito, vem o Partido Chega, no Cartaxo, solicitar a disponibilização pública deste contrato e dos montantes envolvidos no projeto de reabilitação do edifício, que incluirá intervenção na cobertura do mesmo, assim como o conhecimento das atividades culturais previstas para serem realizadas no edifício e que movimentos associativos estão contemplados com o uso do mesmo. Adiante ainda, considera o Partido Chega no Cartaxo que a Câmara Municipal do Cartaxo já disponibiliza vários espaços municipais para dezenas de associações no concelho do Cartaxo e onde não visualiza um benefício para a população residente no concelho por parte das mesmas, sendo algumas associações com sede em espaços municipais de contexto duvidoso. Desse modo, o Partido Chega no Cartaxo vem também por este meio solicitar a lista das associações que usufruem de momento de espaços municipais e o cariz associativo das mesmas, assim como o benefício que trazem para a população residente no concelho. Questiona também o Partido Chega no Cartaxo se houve preocupação e sentido de oportunidade por parte do Executivo Camarário para interpelar a EDP sobre o estado de degradação e de falta de manutenção, a questão de votas, certas infraestruturas de distribuição de eletricidade no concelho, principalmente em zonas de industrialização mais significativas, nomeadamente a zona industrial do Cartaxo em Vila de Xandorique, já que aparentemente está a autarquia disponível para investir na reabilitação de imóveis, penso que há aqui um erro, na habitação de imóveis, propriedade da EDP, sendo que esta pouco ou nada investe nos seus imóveis ao serviço da autarquia e das empresas nela localizadas, com os mais sinceros cumprimentos à Comissão Política do Partido Chega no Cartaxo. Naturalmente, como sempre acontece, iremos facultar as informações disponíveis sobre os diferentes pontos que aqui foram abordados. Também partilhar convosco como informações que considero
relevantes. Depois o vereador do Desporto, se quiser detalhar mais esta questão, mas dizer que no passado dia 5 de abril reabrimos o skatepark da cidade do Cartaz, num investimento de perto de 10 mil euros, e aqui naturalmente a satisfação desta realização que inscrevemos como uma das nossas prioridades para a área, uma das nossas prioridades de investimento para a área da juventude e desporto, permitindo assim que estas modalidades possam, do skate, da BMX, dos patins, possam ser praticadas em segurança pelos mais e menos jovens da nossa terra. Também transmitir ao Executivo que, como sabeis, na reunião de Câmara do Cartaz da nossa Câmara do dia 9 de dezembro, deliberámos a abertura do procedimento para a venda em asta pública de 25 lotes do Parque de Negócios do Casal Branco, que terminava a 23 de fevereiro. Este prazo foi suspenso em janeiro em função das medidas relativamente à Covid-19 e agora decorrente também das novas medidas do estado de emergência. Foi terminado o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais e, portanto, este prazo retomou a contagem no dia 7 de abril, pelo que as propostas devem ser entregues à Câmara até ao dia 4 de maio. Transmitir que deu entrada uma proposta e recebemos a comunicação de uma empresa do nosso concelho que também irá fazer chegar a sua proposta e, portanto, a expectativa é de termos pelo menos 2 propostas para apreciação. Transmitir que na próxima reunião de Câmara, em resultado da reunião do dia 6 de abril, com os 2 agrupamentos de escolas, virá aqui a deliberação o orçamento participativo escolar, e transmitir também, informar o Executivo que as comemorações do 25 de abril este ano irão decorrer descentralizadas na freguesia da Eireira. Razão principal, além de darmos continuidade às reuniões descentralizadas, a homenagem que queremos fazer a um natural da freguesia da Eireira que partiu há pouco tempo, o Dr. Rogério Coito, mas também em simultâneo vamos agregar a homenagem também à professora Maria Manuel Simão, também recentemente falecida, e portanto haverá um momento na São Solene do 25 de abril que, em princípio, porque tudo aponta para que exista chuva no próximo domingo, que será realizada na Casa do Povo da Eireira, a São Solene, antecedida naturalmente do hastear da bandeira na junta de freguesia e uma ida ao cemitério para prestar homenagem póstuma na campa do Dr. Rogério Coito. Portanto, partilhar convosco a informação e, naturalmente, convidá-los para participar nesta iniciativa. A que horas, Presidente? Irá começar às 9 da manhã. Amanhã seguirá o programa fechado, mas irá decorrer das 9 da manhã com o início da São Solene, que em princípio temos condições técnicas para transmitir em direto a São Solene a partir das 10 da manhã. Obrigado. Obrigado pela questão, portanto todos convidados naturalmente, e que a ocupação da sala estará sujeita às regras referentes à pandemia. Transmitir que no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, fizemos o nosso primeiro Conselho Municipal da Saúde. Pedia depois ao Sr. Vice-Presidente, que tem o pelouro, para poder detalhar as principais decisões tomadas neste Conselho Municipal.
saudar uma reunião realizada também nesta tarde, 7 de abril, sobre políticas de juventude no âmbito da CIMLT, cumprimentando o organizador e quem fomentou esta reunião, o vereador da Juventude da Câmara Municipal de Santarém, portanto, saudar esta sua iniciativa, e também transmitir que neste dia 7 de abril, como é normal na primeira quarta-feira mensal, tivemos a reunião mensal com os presidentes de junta de freguesia, destacando aqui aquilo que foi a definição e as prioridades para cada freguesia no que diz respeito ao plano de recuperação da rede viária. Transmitir que no dia 8 de abril estive presente no Conselho Geral do Agrupamento Marcelino Mesquita, destacando aqui o debate bastante interessante e a apresentação daquilo que tem a ver com o projeto de reabilitação da escola secundária e outras intervenções nos equipamentos educativos deste agrupamento sediado no Cartaxo. Transmiti que no dia 9 de abril, com o vereador do Ambiente, Pedro Nobre, tivemos numa iniciativa na escola EB23 do Cartaxo, subordinado ao tema Vamos Cuidar do Planeta. Também pedia naturalmente ao senhor vereador para depois poder partilhar detalhadamente aquilo que foram as conclusões desta conferência e aquilo também foram os compromissos assumidos pela Câmara Municipal no que diz respeito à recolha seletiva. Transmitir que no dia 12 de abril, segunda de manhã, promovemos mais uma reunião com o objetivo de extinguir quer a Idersan, quer a Inovrégio. Mais uma vez não tivemos quórum decisório, pedimos ao advogado da Câmara e aos juristas que nos dão apoio para preparar uma exposição a um conjunto de entidades inspectivas, desde a Procuradoria-Geral da República, à Inspeção-Geral de Finanças, à Direção-Geral das Autarquias Locais, ao Tribunal de Contas, expondo tudo aquilo que foi feito ao longo destes anos para extinguir quer a Inovrégio, quer a Idersan, e nessa exposição de motivos também explicar quem têm sido as entidades que têm comparecido e aquelas que sistematicamente não comparecem, não havendo quórum decisório para podermos realizar aquilo que é o nosso objetivo de extinguir quer a Inovrégio, quer a Idersan. Portanto, os nossos juristas estão a preparar um documento para apresentar a estas entidades, de alguma forma transmitindo aquilo que têm sido as sucessivas tentativas de um associado, que tem sido acompanhado normalmente e quase só pelo Instituto Politécnico de Leiria. Os outros associados sistematicamente têm faltado a estas reuniões, não havendo aqui capacidade da nossa parte para tomar decisões. Vamos pôr o caso às entidades inspectivas para vermos se alguém nos indica um caminho a seguir perante esta situação. Transmitir também que no dia 13 de abril promovemos uma reunião com o CDOS, onde teve o nosso comandante distrital, David Lobato, acompanhado quer da GNR, quer de outras instituições que fazem parte do grupo de trabalho, naquilo que tem a ver com a programação do trabalho de combate, de prevenção e combate aos incêndios florestais. Por último, transmitir-vos que, daquilo que me parece mais relevante, tivemos hoje a oportunidade de assinar a escritura do terreno que irá servir à ampliação do cemitério da Lapa, intervenção absolutamente necessária e prioritária, e também aqui saudar o trabalho, o envolvimento do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias Ereira Lapa, o Sr. João Nunes,
para encontrarmos esta solução, dando assim também naturalmente dando aqui sequência àquilo que foram os objetivos a cumprir dentro também de algo que estava inscrito como prioridade para a freguesia da Lapa e também ao encontro da deliberação camarária que aqui foi tomada em relação a esta aquisição de terreno. Estes eram os principais assuntos que tinha aqui inscritos para partilhar convosco, naturalmente disponível para qualquer outra questão. Passava a palavra ao vice-presidente Fernando Amorim. Muito boa noite a todos, boa noite Presidente, também obrigado. Estão-me a ouvir bem? Bastante bem. Ok. Bom, relativamente aqui também à agenda nos principais assuntos destas 2 semanas, tenho a referir aqui a reunião no dia 7/4 com a rede de museus da Lesíria do Tejo, uma rede de museus que vai permitir também aqui aos todos os museus da Lesíria dar forma a várias candidaturas a nível de fundos comunitários, nomeadamente um que já está, que é a digitalização dos referidos museus, em que é uma candidatura conjunta. Vamos tentar integrar esta candidatura e dar também aqui algum alento e aqui ao nosso Museu do Vinho, nomeadamente uma questão de conservação e recuperação de algumas peças que já se encontram no museu, assim também como a infraestrutura do mesmo para dar outra imagem ao nosso museu para o futuro. No dia 7, como o Presidente referiu, tivemos aqui a primeira reunião do Conselho Municipal da Saúde. Esta reunião foi a primeira reunião de constituição deste Conselho, onde foi eleito como secretário do Conselho o nosso Presidente da Assembleia Municipal, o professor Augusto Parreira, em que uma das principais tarefas deste Conselho, para já, e numa primeira fase, é elaborarmos a Estratégia Municipal da Saúde com um grupo de trabalho definido por seus elementos. De referir que faz parte deste Conselho o Sr. Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, o representante das juntas de freguesia do nosso Conselho, que neste caso são representadas pela Presidente Margarida Abade, o representante da ARS LVT, que foi representado neste caso pela enfermeira Corina, o diretor executivo da ASES Lesíria, o Presidente do Conselho Clínico da ASES Lesíria, o representante da IPSS, que neste caso é Santa Casa da Misericórdia do Cartaz, representante dos Serviços da Segurança Social, doutora Ana Adriano, e o representante das associações da área da saúde, que é a Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, esta é a constituição do Conselho e que uma das primeiras tarefas realmente é a elaboração da estratégia local da saúde para o nosso Conselho. Também aqui referir que no dia 9/4, eu e o Sr. Presidente também estivemos numa reunião com um representante da Associação de Farmácias, onde nos foi apresentado o projeto de testes Covid na farmácia, portanto, que temos a analisar o mesmo, a fim de, nomeadamente com uma parceria com a Associação ABEM, na mesma medida que foi com as vacinas da gripe, levar a efeito também este projeto no nosso concelho. Estamos neste momento a recolher alguma informação e a analisar o referido projeto. No dia 12/4 reunimos com o FAM, também para fazermos algumas questões sobre a revisão do nosso plano de ajustamento municipal e também para delinear algumas questões relativamente à minuta do contrato de empréstimo e à revisão da taxa de juro que temos que submeter ao Tribunal de Contas para o efeito. Também aqui no dia 13/4, uma reunião de trabalho com a empresa que nos está a fundamentar a tabela de taxas e licenças, a ultimar os últimos pormenores para que esta tabela seja apresentada quer ao Executivo e depois em Assembleia no próximo mês de junho de 2021. E para já é só, Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Vice-Presidente. Dou a palavra à vereadora Elvira Tristão. Boa noite. Boa noite a todos. Queria só deixar aqui uma nota de grande satisfação pela forma como os serviços municipais, os serviços de saúde
e em concreto também os nossos bombeiros municipais estão a organizar o processo de vacinação no nosso concelho. Tive a oportunidade de verificar no local que as coisas estão a correr de uma forma muito exemplar. E era só esta nota que gostaria de deixar. Obrigado, vereadora. Dou a palavra ao vereador Pedro Nobre. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos também. Estado aqui pelo Sr. Presidente a falar de 2 temas, eu já lá iria. Começava só por dar 2 informações que no fim de semana que antecedeu esta reunião, o município, em parceria com a Associação Portuguesa de Futebol, estiveram a iniciar os testes de Covid para os jogadores de formação de futebol, neste caso o Sport Lisboa e Cartaxo e Estrela Oriquense. Ficaram cerca de metade das crianças testadas. Prevê-se que na próxima quarta-feira quem está em falta ainda possa vir a ser testado, por forma também a retomarem a sua atividade física, do desporto, neste caso do futebol, que eles tanto gostam. Dar nota que também tivemos em reunião com a área do desporto e para, a partir do início de maio, conseguirmos retomar de alguma forma a possibilidade de dar atividade física a esta faixa etária que está tão necessitada de também tentar sair de casa e fazer alguma retoma da sua atividade dentro deste contexto de pandemia. E estamos aqui a adaptar também, uma vez que os casos do Conselho continuam estabilizados, permite-nos também, em contexto ao ar livre, quer nos equipamentos da Quinta das Pratas, quer no Estádio Municipal, estamos aqui a trabalhar a oferta que queremos direcionar para estes grupos, onde estamos aqui a iniciar agora contactos também com eles, para perceber um bocadinho o ânimo e o estado em questão, apesar de termos vindo a fazer esses contactos regulares, mas agora com o intuito de reiniciar a atividade, onde nesta fase vamos deixar a atividade que havia nas piscinas municipais suspensas, por todo o risco que isso envolve e por ser um espaço fechado, e entendemos que não vamos, ou seja, o programa de Viver Mais não será feito na sua plenitude, mas com oferta possível em espaços ao ar livre. Relativamente aqui à notícia da reabertura do skatepark a 5 de Abril, é uma realidade que nós tínhamos assumido já há uns anos, de conseguir voltar a devolver aquele espaço aos nossos jovens e praticantes da modalidade de skate. Fizemos um caminho que nos demorou de conseguir uma oferta em valores orçamentais que fossem compatíveis com a nossa capacidade. Julgo que os equipamentos que lá estão permite aos jovens já desenvolver alguma prática e matar o bichinho da prática do skate. Sendo modalidade olímpica neste ano, acho que há um trajeto que se pode fazer no desenvolvimento desta modalidade, mas para já, e de ponto de partida, julgo que temos ali um equipamento capaz de satisfazer os jovens e quem queira vir visitar-nos também e poder desenvolver ali a prática do skate. Relativamente ao evento em 9 de Abril na escola, no agrupamento Marcelino Mesquita, estamos a falar do evento que é um projeto que foi desenvolvido pela professora Ana Paula Figueiredo, neste caso com a turma do 6º F, com sensibilização na área ambiental, teve também presente uma representante da ASPIA, e onde puderam efetivamente falar um pouco, quer do tema da poluição no planeta, e foi muito interessante ver aqueles jovens a fazer um trabalho muito apurado, quer de acordo com alguns materiais e o tempo que eles demoram a desaparecer no planeta, no seu estado, no seu meio ambiente, quer depois do reaproveitamento de uma série de materiais que pode ser utilizado para o nosso dia-a-dia, e onde a mensagem principal era exatamente essa, é sensibilizar eles e quem os rodeiam de que um material, o que pode ser considerado lixo ou desperdício, pode ser realmente reaproveitado e reutilizado, sensibilizar para isso. Ficou em cima da mesa uma proposta já desde de início de conseguirmos instalar em todas as escolas, desde logo um ecoponto, um equipamento de ecoponto em cada uma das escolas do nosso concelho, que efetivamente nem isso têm, e fazer um trabalho de avançar depois para cada uma das salas de cada um dos equipamentos. Está agendado para a próxima semana com a doutora Carla Neves e este grupo que fez a apresentação, para realmente percebermos como é que podemos implementar este projeto e não passar só de uns slides e de umas palavras, mas começarmos a fazer realidade
também nos equipamentos escolares, que eu acho que é por aí que também passa, sensibilizar e começar nas escolas, para depois prolongar pelas casas todo este trabalho que é necessário fazer de sensibilização para a diferenciação dos resíduos. Sr. Presidente, para já era só disponível para alguma questão, possam entender. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Dou a palavra à vereadora Ana Bernardino. Boa noite. Boa noite, nada a acrescentar para já. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Dou a palavra ao vereador Jorge Gaspar. Boa noite. Boa noite, Presidente. Também não tenho nenhuma questão a colocar agora. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Dou a palavra ao Sr. vereador Nuno Nogueira. Uma boa noite. Tenha a bondade. Olá, muito boa noite a todos. Vou começar pela intervenção do Sr. Vice-Presidente, quando referiu relativamente à questão dos testes Covid. Nós na última reunião questionámos o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Presidente, relativamente à questão da testagem neste âmbito dos testes Covid. Portanto, ficamos bastante contentes que, de certa forma, não deixaram de parte esta questão e estão a analisar com proximidade este tema. Relativamente ao tema da IDERSA e Novo Régio que o Sr. Presidente avançou, nós gostaríamos de saber quais são as empresas que não estão a reunir. O Sr. Presidente falou apenas na que esteve presente, sempre, se fosse possível, gostaríamos de saber quais são as empresas que não estão a reunir para tentarmos aqui cancelar aqui as empresas. Bem, aqui relativamente aqui ao tema da etar do cartaz, o Sr. Presidente falou que há tempos, não foi, penso que foi aí há cerca de um mês, que tinha estado a reunir com a Cartago relativamente a vários temas, incluindo também a questão da etar do cartaz, onde, salvo erro, uma das questões foi a reabilitação da própria etar. Eu gostaria de colocar-lhe aqui uma questão muito concreta que tem a ver com o processo de contraordenação que o Sr. Presidente deve estar a par que foi aplicada à Cartago há alguns tempos, que culminou numa demonstração. Nós também nunca chegámos a ter conhecimento do conteúdo dessa demonstração, ou seja, da respectiva fundamentação para essa contraordenação. Gostaria de perceber se nos pode avançar com alguma informação ainda muito sucinta ou então fazer-nos chegar alguma informação sobre isto. Perceber se ao dia 2 o prazo que foi dado para cumprir com os limites, portanto, já está tudo resolvido, tentar perceber qual é o ponto de situação à data 2. E neste, entretanto, perceber se a Câmara Municipal também tomou alguma iniciativa no sentido de fazer algum autocontrole no âmbito da parte do concedente, perceber se fez algum autocontrole à própria etapa. Para já era só. Gostaria só de perceber aqui nesta fase, depois temos aqui mais duas perguntas para fazer. Obrigado, vereador. Em relação ao primeiro ponto que tem a ver com o IDERSAN e Novo Régio, logo que tenhamos a exposição pronta, faço questão que ela venha na ordem de trabalhos da reunião de Câmara para vosso conhecimento e naturalmente para apreciação, e aí virá detalhado em cada momento quem esteve presente e quem não esteve. Em relação à questão da etar do cartaz, aqui não se trata de uma operação de requalificação, acima de tudo, trata-se de uma operação de implementar uma nova infraestrutura que possa auxiliar no desempenho da própria etar. Nós vamos reunir documentação suplementar para trazer ao vosso conhecimento, até do ponto de vista técnico, exatamente do que é que se trata e o que é que pretende essa nova estrutura que vão implementar. Em relação às outras informações que também solicitou, vamos também reuni-las, aquelas que tivermos junto dos nossos serviços e aquela que, se não tivermos, obtê-las através da concessionária. Em relação à questão das análises, portanto, nós recebemos os resultados via Cartágua, validados, aferidos pela Autoridade de Saúde, pela APA, e, portanto, tem sido com base nesses dados
que nós também fazemos o acompanhamento, nos termos da legislação em vigor, fazemos o acompanhamento do desempenho das diferentes etapas do Conselho. Eu vou pedir aqui à nossa divisão de obras para reunir pelo menos as últimas análises, talvez num período de 3 meses, algo assim do género, depois se precisar de algo complementar a isso, também naturalmente facultaremos para que também possa aferir os dados que temos recebido da parte da empresa. Obrigado. O que o Sr. Presidente está a querer dizer é que, portanto, que a Autoridade de Saúde do Cartaxo local também faz análises, é isso? As análises são aferidas, e eu penso que a memória não me atraiçoa, quer pela APA, e se a memória não me atraiçoa, elas também são aferidas pela Autoridade de Saúde. Ok, mas a questão principal que eu queria aqui deixar é que na qualidade de concedente também temos que fazer o nosso autocontrole e não só nos apoiarmos na documentação que a própria concessionária faculta e depois que envia. Ou seja, seríamos nós, enquanto concedentes, também fiscalizarmos também o trabalho, a atividade da concessionária. Era aí que eu queria tocar. Relativamente à questão da administração, o Sr. Presidente não respondeu. Não sei se vai remeter depois para os serviços, mas gostaria de perceber se neste momento, relativamente à administração e relativamente ao conteúdo e à fundamentação do processo de contraordenação, se neste momento já está tudo concluído. Era aí que eu queria chegar. Tentar perceber ou sim ou não. Eu, porventura, não me soube explicar. Eu não tenho de cor presente qual o prazo que tinham para corrigir aquilo que estava errado. Foi por isso que eu disse que vou reunir documentação junto dos serviços, que eu não tenho isso de cor. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ainda relativamente a uma questão que nós já colocámos há cerca de 3 meses, depois, na altura até entramos um pouco em debate, foi o Sr. Presidente também, mais o vereador Pedro Nobre, que também fez o favor de nos fazer chegar algumas explicações relativamente ao Parque Solar de Calabis. Nós avançamos com este tema numa reunião que até ainda foi feita no Salão Nobre, mas entretanto agora parece que este tema ressuscitou outra vez e o Bloco de Esquerda fez notícia disto, foi noticiado pelo jornal Valor Local, não pelo conteúdo propriamente da notícia, mas sim tentar perceber ao nível do município o que é que à data de hoje, o que é que já se sabe, o que é que se sabe acerca deste parque solar, se há mais alguma indicação da parte dos serviços, tentar perceber se houve alguma evolução desde a última vez que falámos sobre isto. Bom, eu vou falar na questão de princípio e depois, se o Sr. Vereador do Pedro Nobre tem a parte do urbanismo e também a parte do ambiente, se tiver elementos novos aqui a partilhar, pedia-lhe o favor de o fazer ou de reunir pelo menos informação técnica. A posição de princípio do município em relação a este investimento é exatamente igual em relação a todos os outros investimentos que nós procuramos captar para o município ou que são propostos ao município. E o nosso princípio é muito simples. Os projetos entram na Câmara Municipal, vão para a apreciação técnica e é com base na apreciação técnica, leia-se, cumprimento integral da legislação e demais regulamentos em vigor, é com base na apreciação técnica que depois existe uma apreciação política, uma decisão política, e parece-me que é assim que nós devemos todos trabalhar. Há uma certeza que eu tenho, desde que sou Presidente de Câmara, portanto este ano faço 8 anos de presidência, nem eu, nem os vereadores que me acompanham, e aliás, vou mais longe, nem os senhores vereadores da oposição, que me acompanharam quer no primeiro, quer neste segundo mandato, alguma vez contrariamos, nomeadamente nestas áreas do urbanismo e na área do ambiente, alguma vez a nossa decisão política não acompanhou uma apreciação técnica. Trocando por miúdos,
normalmente, e eu acho que isto é o que deve ser feito, a decisão política tem acompanhado aquilo que é a apreciação técnica. Não cabe aos municípios legislar em relação a esta matéria. Cabe aos municípios, naquilo que tem a ver com regulamentos de âmbito municipal, adequá-los àquilo que é o enquadramento da lei e a nossa visão estratégica para o território. E por isso sublinho e reafirmo, nunca até à data de hoje, a Câmara Municipal, seja o seu presidente, os vereadores com pelouros, os vereadores sem pelouros, os vereadores da oposição, alguma vez contrariamos uma apreciação técnica. Não está no meu horizonte, falo por mim, mas o nosso histórico também nos diz isto, posso se calhar falar por todos, que não está no nosso horizonte deliberar ou tomar qualquer decisão política que vá contra aquilo que seja a legislação em vigor. Portanto, neste ponto, esta era a declaração de princípio que gostava de fazer. Não apenas o Bloco de Esquerda, mas já há muito tempo, inclusive uma deputada do Partido Socialista da nossa Assembleia Municipal, a deputada Catarina Pinheiro, tem acompanhado há muito esta situação, manifestando as suas preocupações, e também tive a oportunidade de, em sede da Assembleia Municipal, dar esta resposta à senhora deputada. Portanto, isto não vai do gosto do Presidente ou dos vereadores, não vai de acordo com uma decisão individual despida de qualquer apreciação técnica, antes pelo contrário. Perguntava ao senhor vereador se temos alguma novidade para partilhar hoje em relação a este processo. Sr. Presidente, novidade não, fazendo um breve resumo da intervenção do município neste processo. Os nossos técnicos tiveram a oportunidade de se pronunciar a 29 de junho sobre o mesmo, sobre um pedido de informação prévia, que na altura até havia uma série de elementos que estavam em falta, que precisavam de ser melhorados e que até tinha seguido para a audiência do interessado. De lá para cá não foram entregues mais elementos nenhuns. Houve o período, salvo erro, ali em dezembro, que houve o período de discussão pública sobre este processo, que tenham dado entrada no município mais algum pedido, seja de informação, seja de licenciamento sobre este projeto, ainda não entrou mais nada. E é isto que estou em condições de informar neste momento, de acordo com a informação atualizada dos serviços. Muito obrigado. Obrigado. Senhor Vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade. Presidente, muito obrigado. Presidente, eu queria lhe dizer que não é por gostos, eu apenas faço questões porque manifesto a minha preocupação, porque efetivamente no dia que levantei este tema sobre o edital que estava afixado nos serviços municipais de Cartaz e também, salvo erro, na Junta de Freguesia, também não sei qual foi o ponto, se a nossa Junta de Freguesia Vila Xandórico também tomou alguma posição relativamente a isto. Eu manifestei a minha preocupação, até porque eu minimamente conheço alguma coisa dessa área e com base nisso referi nesse dia qual eram as minhas preocupações e era também nesse sentido que queria perceber se havia alguma evolução ou não. Pronto, ficamos por aqui relativamente a este tema. E que, para terminar, gostaríamos de novamente solicitar o favor de, quando possível, ao Sr. Vereador Pedro Nobre, que nos possa chegar aquela atualização, ainda que sumária, sobre a questão do PDM, até à data 2, que nós ainda não recebemos. Também, relativamente ao Sr. Vice-Presidente, nós tínhamos solicitado a atualização dos custos com a operação dos resíduos sólidos urbanos até 2020, quando possível. Gostaríamos de receber. Pode ser enviado por e-mail. Muito obrigado. Obrigado. Senhor Vereador, em relação à primeira questão do PDM, nós inclusive sugerimos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, foi por nossa sugestão, que fosse agendado um ponto sobre o PDM, inclusive de preferência com a própria presença do consultor que nos dá assistência e também com quem já tivemos a oportunidade de reunir convosco para atualizar informação sobre este ponto, sem prejuízo, naturalmente,
logo que tenhamos o relatório atualizado, partilhá-lo também convosco e obviamente com os deputados municipais. Obrigado. Obrigado. Basta só um relatório sumário, tal e qual como da última vez o vereador Pedro Nobre enviou. Muito obrigado. Eu julgo que ele está a atualizá-lo até para ser apresentado em Assembleia Municipal. Logo que o tenhamos, também naturalmente, vamos torná-lo público e partilharemos convosco, obviamente. Obrigado. Obrigado. Perguntava ao Executivo Camarário se existe mais alguma questão. Não havendo, pedi a escusa para hoje nos pronunciarmos sobre as atas em atraso e, com a vossa permissão, também solicitar a retirada do ponto 6 da ordem de trabalhos no que tem a ver com revisão do tarifário. Há lá uma matéria que estamos a aguardar um pedido de esclarecimento aos nossos serviços e, portanto, daí que a informação não tinha ainda sido partilhada convosco. Entrando na ordem de trabalhos, o ponto 1 tem a ver com pagamento de despesas de representação a titulares de cargos de direção intermédia de segundo grau, que estamos a criar na orgânica, no quadro do município. Perguntava se em relação a esta matéria existe alguma intervenção. Peço desculpa. Tenha à vontade. Estamos no ponto 1, não é, Presidente? Ponto 1, sim. No ponto 1. Depois poderemos deixar uma declaração de voto escrita, até para manifesto impossibilidade de o fazer oralmente, mas dar nota de que sempre o juiz do Procurador Nogueira possa dizer de seguida que não nos parece curial, digamos assim, avançar já com este tipo de propostas, sem que, de facto, enfim, tão falada já há muitos anos, a revisão orgânica da Câmara Municipal do Cartaz esteja em cima da mesa para que possamos discutir num quadro mais largo, enfim, e não apenas e só, como temos vindo a dizer já várias vezes, medidas pontuais, esparsas, enfim, que de todo modo não dão coerência a nada daquilo que se faz em termos de orgânica da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma intervenção em relação a este ponto? Vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade. Perdão, peço desculpa. Vice-Presidente Fernando Amorim. Obrigado, Presidente. Relativamente aqui a este ponto, ao ponto número 1, isto é meramente uma autorização, ou seja, é uma proposta que vamos fazer para ser enviada para a Assembleia Municipal, para que seja aprovada esta possibilidade. É aqui uma possibilidade que fica aberta no concurso de dirigentes de grau 2, que já existe neste momento na nossa estrutura orgânica, nunca foram criados no mapa pessoal. Isto é uma forma também de criar atratividade no concurso que vamos lançar, nomeadamente numa primeira fase dentro da administração pública, de forma a que possamos também aqui que haja concorrentes a estes FIIs de intermédio de grau 2. Estas FIIs intermédios de grau 2 já existem no nosso mapa, na nossa estrutura orgânica, não estão no mapa pessoal, nomeadamente o ponto número 2 é para criar mais uma FII intermédia de grau 2, já existe um para a área da DOM e agora vamos criar um para a DGF no ponto 2, para que damos alguma estabilidade e dar forma à estrutura orgânica que já existe, mas que não está refletida no nosso mapa pessoal. Basicamente é isto. Portanto, esta estrutura orgânica, estes postos, se podemos ter a criar no nosso mapa pessoal, já estão contemplados na estrutura orgânica e não estamos a alterar nada. Obrigado, Vice-Presidente. Não registando mais pedidos de intervenção, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Deliberado por maioria de 5 votos a favor, PS, 2 abstenções, JPM. O segundo ponto tem a ver com a primeira alteração ao mapa de pessoal 2021. Perguntava sobre este ponto se alguém pretende fazer alguma intervenção. Não existindo pedidos de intervenção, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
O ponto 3 tem a ver com a desafetação do domínio público e afetação ao domínio privado, parcela de terreno relativa. A lei do caminho público deixou de estar afeta a qualquer utilidade pública, processo 44/2020. Perguntava sobre este ponto, existe alguma intervenção que queiram fazer? Não existindo, partiria para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quinto ponto tem a ver com o acordo de parceria com a Arna Bronze Portugal. Perguntava sobre esta matéria se existe alguma intervenção que queiram fazer. Não havendo pedidos de intervenção, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 6 foi retirado. O ponto 7 tem a ver com a cessação de funções da Sra. Maria da Conceição Silva Cunha Pessoa. Queria naturalmente aqui deixar, naturalmente em nome de todos nós, uma palavra de gratidão por todo o tempo que dedicou à Câmara Municipal, ao município, ao serviço público. O ponto 8, 9 e 10 têm a ver com pagamentos efetuados entre 25 de março e 7 de abril de 2021. Tem a ver com o resumo diário de tesouraria a 7 de abril de 2021 e com a posição dos compromissos entre 25 de março e 7 de abril de 2021. Perguntava em relação a estes 3 pontos para conhecimento se existe alguma intervenção que queiram fazer. Sr. Presidente, ia só... é o ponto 4. Exatamente. Saltou o ponto 4 relativo aos compromissos dos seguros. Sim, vi agora. Obrigado. Mas já agora, vendo aqui o ponto 8, 9 e 10, parece que não existe nenhum pedido de intervenção. Grato a quem me chamou a atenção que o ponto 4 estava a ficar para trás. Compromisso plurianual relativo à contratação da pólice seguro. Perguntava sobre este ponto se existe algum pedido de intervenção. Eu, por acaso, estive a olhar para o mapa de despesas previstas e despertou-me alguma curiosidade haver um aumento de 70 mil euros, salvo erro, para 90 mil euros de 2021 para 2022, assim como há um mapa inicial em que prevê 30 mil euros de despesas com seguros e que num segundo mapa reflete já 70 mil euros. Há alguma explicação para estes valores? Sim. Era só uma breve, pedia só uma breve explicação sobre o que é que está em causa. Obrigado, vereadora. Dou a palavra ao vice-presidente Fernando Amorim. Tenha a bondade. Sim, o que está em causa é que o contrato atual, o contrato de programa que está em vigor neste momento, vai até 30 de 6 de 2021. Portanto, a primeira parte do contrato é apenas 6 meses, a segunda parte depois já é o ano completo e a última parte depois também só reflete 6 meses. No entanto, há seguros que têm que ser pagos ainda no primeiro trimestre, quer para fazerem-se valer no segundo trimestre. Por isso, essa discrepância de valores entre as várias plurianualidade do contrato. Obrigada. Obrigado, vice-presidente. Perguntava sobre este ponto se existe mais alguma intervenção que queiram fazer. Não havendo, podemos partir para a deliberação. Ponto 4. Compromisso plurianual relativo à contratação da pólice de seguro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dou a palavra à doutora Ana Silvestre, secretária das reuniões de Câmara, para a leitura da minuta da ata. Tenha a bondade. Boa noite. Boa noite a todos. Ora bem, o ponto 1 foi aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS e 2 abstenções dos Juntos pela Mudança. Por unanimidade foram aprovados os pontos 2 a 5, o ponto 6 foi retirado. Por fim, o Executivo tomou conhecimento dos restantes pontos. Relativamente à minuta da ata, deliberou? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a reunião
encerrar às 22h23, recordando que, a meu pedido, ela começou por volta das 21h30. Agradecer a presença de todo o Executivo, desejar-vos o resto de uma boa semana e, naturalmente, reiterar o convite para estarmos todos no próximo domingo, dia 25 de Abril, na freguesia da Eireira, para, naturalmente, assinalarmos esta data e homenagearmos quer o Dr. Rogério Coito, quer a Doutora Maria Manel Simão. Muito obrigado a todos e um resto de uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite e boa As noite. melhoras do vereador Jorge Gaspar. Boa noite. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até à próxima. Boa Obrigado. noite.